O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós temos hoje uma liturgia muito bonita e muito interessante para nós aplicarmos para a nossa vida. Começando pelo Evangelho, Nosso Senhor conta esta parábola, a parábola dos vinhateiros, para estes chefes dos judeus, e mostrando o quanto, contando a história dos vinhateiros que se apoderaram da vinha, não davam os frutos ao proprietário da vinha, e então ele foi mandando empregados, até que enviou o seu próprio filho, e todos foram sendo agredidos e mortos, e por isso castigados. E é uma parábola forte, porque mostra o pecado do povo, enfim, sobretudo dos chefes, dos dirigentes do povo judeu, que durante muitos séculos, inclusive os próprios reis, conduziram o povo no caminho da impiedade, no caminho do pecado, e porque queriam permanecer no pecado, matavam os enviados de Deus, os profetas, até matarem o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, condená-lo à morte. E exatamente o que aconteceu com os santos do dia de hoje, como vamos ver, São Carlos Luanga e companheiros. O Evangelho tem um paralelo com a primeira leitura, porque nós vemos que há aqui no Evangelho uma escada que desce, uma escada percorrida por estes filhos das trevas, estes que viviam em pecado mortal, estes que não tinham a graça na alma e que começaram por algum degrau, por algum passo no mal. Era um egoísmo, era o desejo de serem louvados, era esquecer de rezar, de aclamar a Deus. Mas o passo no mal, se não é objeto de um arrependimento, puxam outro passo no mal. E o segundo era o homicídio. Porque eles, quando os profetas acusavam o que eles faziam de errado, então eles tinham que matar os profetas, porque queriam continuar no mal. E então nós notamos que são degraus sucessivos para baixo, mas devemos nos perguntar, esses degraus podem existir para cima, no caminho da virtude, no caminho do bem? Claro que sim. Um autor espiritual dizia que
a vida espiritual é uma escada. É mais ou menos como uma escada rolante. O exemplo não é muito poético, não é muito bonito, mas é muito concreto. Quando nós às vezes vamos em algum edifício que tem vários andares e é um edifício no qual se locomovem muitas pessoas, existem por vezes escadas rolantes. E essas escadas rolantes, elas ajudam a subir ou ajudam a descer. Mas às vezes os pequenos, as crianças, gostam de tentar subir pela escada que desce. E esse é um exemplo adequado para a vida espiritual. Porque quando se tenta subir numa escada que desce, é um exercício interessante. É necessário subir-se mais depressa do que a escada desce. Se ficarmos na mesma velocidade, não saímos do sítio. Se ficarmos parados, somos levados pela escada. Assim é a vida espiritual. As nossas más tendências sempre nos puxam para baixo e nós temos sempre que estar a progredir. E é o que São Pedro nos recomenda. Subir essa escada que nos leva ao céu, sempre adiante com entusiasmo. Então ele vai dizer que São Pedro que a graça e a paz vos sejam concedidas superabundantemente. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade. Então, primeira coisa, é o divino poder de Deus que nos dá o que contribui para a vida e para a piedade. Se eu quero subir essa escada da virtude, é só pelo poder de Deus, não é pelo meu. Mas esse poder é-nos dado pela oração, quando eu rezo, pelos sacramentos, quando eu me confesso, quando eu comungo, quando eu assisto a uma Santa Missa. E então, uma vez que eu recebo esse divino poder, o que é que eu devo fazer? Eu devo me dedicar todo o esforço. Então, a graça ajuda-me. Mas eu também me devo esforçar? Sim. Com o auxílio da graça, sim. E que esforço eu devo fazer? Todo. Se é para conquistar o céu, evitar o inferno, se é para louvar a Deus, eu devo fazer tudo, devo dar tudo. Eu não posso dar 99%. Tenho que dar 100%, tenho que dar tudo. Para fazer o quê? E é muito bonito. Ele vai dar os vários graus desta escada. Então, o grau base é a fé. Mas esse é o essencial. Tem que ter fé. Mas juntar à fé a virtude. Então, praticar o bem. Mas à virtude, o conhecimento. Tem que conhecer cada vez mais para poder fazer cada vez melhor. É necessário o conhecimento dos assuntos da fé. Depois, ao conhecimento, o autodomínio. Muito interessante. Às vezes a pessoa já tem alguma virtude, mas é uma virtude não habituada às contrariedades. Ela pratica o bem se não há obstáculos, mas quando vem uma contrariedade, alguém pisa no pé, alguém é uma agulha que toca na vaidade, no amor próprio, fica vermelha, irada, reage, falta o autodomínio. Tem que completar a virtude com o autodomínio. Mas ao autodomínio tem que juntar a perseverança, porque tudo isto é bonito, virtude, autodomínio, conhecimento, fé, mas tem que ser perseverante, tem que ser duradouro. Não adianta fazer isso por um dia, por um mês, por um ano. E há a perseverança, a piedade. Então, a piedade, o amor fraterno, ao amor fraterno, a caridade. Podíamos comentar a cada degrau desta escala, são todos maravilhosos. Mas para nós, basta-nos considerar hoje o quanto nós somos chamados a subir esta escada, nunca a descer. E a subir esta escada impelem-nos, muitas vezes, exemplos. E um desses exemplos é o de São Carlos Luanga e dos seus companheiros. Exemplo admirável, exemplo maravilhoso. São Carlos Luanga, mártir no Uganda. E o Uganda foi evangelizado por congregações religiosas, nomeadamente os Padres Brancos, que é uma congregação, também os combonianos. E no século XIX, os missionários tiveram que sair, mas foram novamente chamados, e nos anos de 1885 a 1887 aconteceram martírios impressionantes, nos quais os mártires manifestaram tudo isto. Porque assumiu o trono um rei, não me recordo agora o nome, não é tão fácil, não nos é tão familiar, não é tão ocidental, e esse rei, de costumes perversos,
começou a procurar induzir os pajens que haviam na corte, que o serviam, ao pecado contra a castidade. Ao pecado contra a castidade, ao pecado contra a natureza. Só que aqueles pajens estavam justamente sendo catequizados, muitos deles para serem batizados, outros já o eram. E um por um, quando recebiam um convite péssimo do rei para pecarem com ele, foram negando. E o rei começou-se a indignar. Um dos primeiros mártires foi José, o José que era o chefe, claro, o nome do batismo dele, nome ocidental, que era o chefe dos pajens da corte, que não só se negava a pecar, como increpava o rei, acusava o rei de estar a ofender a Deus. E com total coragem, ele o fez, ensinou os outros e foi martirizado. E no lugar dele, coordenando aqueles pajens, ficou São Carlos Luanga, que ajudou todos os outros a perseverarem até à morte, mas preferiram morrer a pecar. Será que às vezes nós não vendemos? Não é para evitar a morte. Às vezes para ter um prazer miserável, evitar um dissabor, nós pecamos e falhamos. Pode ser uma mentira, pode ser uma outra falta mais grave. E estes homens, jovens todos, valorosos, poucos deles tinham mais de 20 anos, muitos eram bem mais jovens, mas as idades eram variadas, enfrentaram tudo. E os carrascos que os matavam diziam, estes homens são diferentes. Em geral, ao morrerem todos gemem, blasfemam, e estes aqui simplesmente rezam. O que é que lhes dá esta força? E São Carlos Luanga, o martírio dele foi tão atroz que ele foi cozinhado em fogo lento, numa pira de fogo, mas baixa, para que ele tivesse tempo de mudar de ideias, e ele, até ao fim, perseverante, louvando a Deus. Que exemplo extraordinário. Passamos nós também a graça de seguir. E para isso, como última frase, para o seguir, lembremos-nos do Salmo responsorial. Vós sois meus Deus, no qual confio inteiramente. Muitas pessoas começam a subir a escada da virtude, mas quando cometem a primeira falta, quando cometem o primeiro pecado, desanimam porque não confiam em Deus, confiam na própria força e perante um pecado acham que está tudo acabado. Confiamos em Deus, Ele que nos dará força, nos dará virtude, nos dará o perdão se dele necessitarmos do confessionário. Por intermédio de Nossa Senhora, Ele nos fará chegar a essa escada, por essa escada ao céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.